Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação, né, às mensagens. Hoje eu estou aqui com um outro que se diz pastor, que não é, porque o único pastor em Arruxo é Samuel Procópio. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aí. Tá ok, perfeito. Então, amados, aí eu procurei aqui um vídeo dele, né? Mas só que eu fiquei sabendo uma notícia que ele humilhou um tecladista. Então, vamos primeiro aqui colocar aqui, né? Há um mês atrás isso que aconteceu, né? 4 semanas, mais ou menos, que foi publicado, né? Postado esse vídeo. Não sei quando foi que ele humilhou, mas o vídeo foi postado há 4 semanas atrás. Então, veja bem, vamos aqui assistir. Se eu consegue solar, eu navegarei. Se não conseguir, chama alguém aí para solar. Não tá saindo não. Solar, sola é bonitinho. Bonitinho. Se não dá, chama alguém para solar aí que a gente tem que fazer o negócio. Estude aqui, ó. Olha para mim, deixa eu explicar. O negócio tem que ficar muito bem feito. Eu só não deixei você fazer o fundo para mim porque nós não ensaiamos nada antes. Porque tudo tem que sair no alto nível. Senão não funciona. Eu vim pregar para vocês aqui dando o meu melhor. Quem me entendeu diz amém. Eu vim essa semana inteira jejuando. Hoje foi minha folga no jejum. Segunda-feira eu retomo de novo. Porque o negócio tem que ter alto nível. Quem me entendeu diga glórias a Deus. Então vocês vejam bem, né? Como é que são? Ele falou que esteve jejuando e que foi a folga dele, né? Engraçado, né? Que na folga dele ele fez isso com uma pessoa, né? E sendo que... cadê? Gente, deixa eu botar aqui. E sendo que o jejum... Olha o que Yahushua falou do jejum. Mateus 6. Vamos lá, o que Yahushua falou sobre o jejum? Olha, e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Só que a Rússia está falando isso aqui, amados, porque ele ainda estava vivo, não tinha sido sacrificado por nós. Por isso que ele falou isso, porque ele cumpriu parte da lei, para que, após a morte dele, a gente não cumprisse mais a lei, que é a religião, mas adorasse o Pai em espírito e em verdade. Então, vocês vejam bem, né? E por isso que ele falou isso. Tanto os discípulos de Yahushua não jejuavam, né? Vieram perguntar para ele: mestre, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam. Então, vocês vejam bem. Aí aqui ele continua, ó. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas o Samuel aqui Procópio, né, ele, né, porque é um homem santo, né, mostrou que jejuou. E como a folga dele, né, ele aproveitou porque ele estava na folga do jejum para humilhar o tecladista. Então, amados, aí eu vi aqui, né, as mensagens dele e vi essa aqui, condições e decisões. Então, eu estou querendo ver aqui, ó, gravado na Assembleia de Deus, Avivamento Pleno. Pregação, Palavras de Deus, né? Então, vamos ver essa daqui. Olha aqui o símbolo. Atos dos Apóstolos, capítulo. Vocês viram o símbolo? Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Esse aqui é um símbolo, ó, satânico, tá? Satânico. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos. Então, deixa eu primeiro ver aqui, né? Condições e decisões. Deixa eu dar aqui meu dislike. Tá? E aqui o site dele, tá certo?
Então vocês vejam bem. Não vou nem ler, né, amados? Tem muita gente aqui que realmente estão ainda presos no engano da religião, né? Então vamos aqui ouvir aqui o que ele vai falar. Os capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 23. Capítulo 16, a partir do verso de número 23. Livro de Atos dos Apóstolos. Para quem ama ler a Bíblia Sagrada, eu preciso compartilhar com você. Para quem ama ler a Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia Sagrada, a Bíblia que ela foi revisada, atualizada, corrigida, né? A Bíblia Sagrada, né? Não é Yahushua que é a palavra, mas a Bíblia é a Bíblia Sagrada. Vocês vejam bem. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é a continuação do Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Então, quando para Lucas capítulo 24, o 25 era para ser o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E lembrando que esse mesmo livro, ele também recebe o título de Atos do Espírito Santo, porque ele trata exatamente de como o Espírito Santo agia na vida da igreja. Capítulo de número 16, verso 23, olha o que diz. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Que interessante, né? Então vamos ler aqui. Interessante, amados, é que ele leu uma parte, mas não leu tudo, né? Então, vocês vejam bem o que ele leu aqui. Vamos ver aqui. Atos 16. Ele leu do 23, não é? Vamos lá. Depois de serem severamente açoitados. Açoitados por quem? Ele não leu por quem. Então vamos ler para ver quem açoitou. Quem açoitaram? Paulo e Silas. Vamos ler? Quem foram? Quem foram os que açoitaram Paulo e Silas? Vamos ler. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? Aí aqui, amados, vamos ler aqui em 15, para a gente ver de quem que está se falando. Que aqui é a continuação, né? Tiveram desentendimento, peraí. Mas Paulo não achava prudente levá-los? Vamos ver aqui. Vamos ler daqui, para a gente entender. Desculpa, amados. Algum tempo depois, verso 36, algum tempo depois, Shaul disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Shaul não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos,
navegou para Chipre. Então vocês vejam que Barnabé levou Marcos, que era o João, né, que era chamado de Marcos, né? Mas Paulo escolheu Silas e partiu, ou seja, eles se desentenderam. Então, Barnabé levou Marcos, que é também chamado João, que é chamado de Marcos, e Shaul levou Silas. E partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Cilícia, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Fortalecendo as igrejas aqui, amados, são templos, as pessoas, certo? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Quem chegou a Derbe e a Listra foi Shaul e Silas, certo? Por isso que a gente tem que ler antes, para a gente entender. Então, Shaul e Silas chegaram a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Então, veja, a mãe de Timóteo era uma judia convertida. Convertida a quem? A Yahushua. E seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? De Timóteo. Shaul, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Vocês vejam que aqui está falando de Timóteo, que os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. E aí, Paulo, o Shaul, ele circuncidou o Timóteo, né? Por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Tá certo? Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Esses presbíteros aqui, amados, são anciãos que eram fortalecidos, que já estavam assim, tinham experiência na fé, que estavam mais assim, tinham mais assim, maturidade na fé, tá? São anciãos em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número de cada dia. Ou seja, essas igrejas aí são as pessoas que se reuniam na casa de outras pessoas. Não era igreja em templo físico, tá certo? Então aqui vamos lá. Shaul e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de Arro a pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Yahushua os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Shaul teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Shaul teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Yahweh nos tinha chamado para lhes pregar a promessa. Partindo de Troade, porque o evangelho, amados, é promessa, tá? Então, Yahweh nos tinha chamado para lhes pregar a promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. A promessa de que Yahushua veio e morreu por nós em 5.500, ressuscitou e vai voltar para nos levar ao paraíso de novo, viver a vida eterna, tá certo? Então, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, em Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. O lugar de oração, amado, vamos ver aqui como é que está aqui, Atos 16, 13. Atos 16, 13. Vamos ver. Porque esse lugar de oração é um lugar onde eles falavam que a oração é falar. A oração que eles oravam uns aos outros era falar a promessa uns para os outros. Agora, a oração que nós fazemos uns pelos outros, não é orar uns com os outros, mas é orar uns pelos outros, é orar no entendimento. Agora, a oração, o lugar de oração, é um lugar onde eles
eles iriam falar a palavra, a promessa, tá certo? 16, 13, né? Acho que é isso. No sábado, saímos da cidade, fomos para a beira do rio, pois pensava que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Tá, um lugar de oração. Tá, mas esse lugar de oração que ele está falando aqui na escritura, tá? É no sentido de ter um lugar de oração, um lugar onde eles pudessem anunciar a promessa, tá certo? É nesse sentido, não é um lugar de oração onde todo mundo se reunir e orar juntos, porque isso na escritura não existe. A escritura diz que nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros. E nós temos que orar uns pelos outros no espírito, no entendimento, orando no secreto ao Pai, tá certo? Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Yahvé, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Vocês vejam que essa oração, lugar de oração, era um lugar de falar a promessa, tanto que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, de Shaul. Então vocês vejam bem que era um lugar de oração, era um lugar de anunciar a promessa. Não era um lugar para todo mundo orar junto, fazer oração, ato religioso. Mas era um lugar de oração para que eles pudessem anunciar a palavra, a promessa, certo? Tendo sido lavado o que? No entendimento, porque batismo aqui, batizado é blasfemado, isso é lavar. Tendo sido lavada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual dizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Veja, indo para o lugar de oração, um lugar onde eles iriam anunciar a promessa, não um lugar de orar, ato religioso, mas era um lugar que eles iam para poder anunciar a promessa e anunciar a verdade para os outros. Essa moça seguia a Shaul e a nós, gritando: estes homens são servos do Yahvé Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Veja, qual é o caminho da salvação? Yahushua. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Shaul ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Yahushua, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebemos que a sua esperança de lucro tinha se acabado. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Veja bem. Ela ganhava muito dinheiro com seus senhores, tá? Então tá, com seus senhores, com adivinhações. Então veja bem. Aí aqui tá falando aqui, ó. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, a esperança de lucro de quem? Dos senhores que tinham essa moça como escrava. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Vocês vejam que a autoridade e religião estão todos juntos, né? Ou seja, política e religião estão sempre juntos. Você pode ver a Marcha para Jesus, que sempre está lá a maçonaria, com os princípios maçônicos, com a política, com a religião, está tudo junto. Tudo junto, misturado. Como o próprio Marco Feliciano disse, né, para os maçons, nós estamos juntos e misturados. Então vocês vejam bem. É por aí mesmo, né? E, levando-os ao magistrado, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Quais eram os costumes que eles estavam pregando? A doutrina de andar no espírito. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados.
tá? Então vamos ver aqui como é que tá aqui o 22. Atos 16, 22. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui 22 e 23. Para ver como tá aqui. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas dele e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Então vejam, magistrados, pretores, pretores. Então vamos ver aqui sinônimos de pretores. É assim, amados, que nós temos que fazer. Sempre ler a escritura, pesquisando as versões, tá? E depois de pesquisar as versões, sempre está vendo dicionários, sinônimos, tá certo? Então vamos lá. Pretores. Cargos associados aos cursos honorum, carreira política em Roma Antiga, ou seja, exerciam funções judiciárias, tá? Então aqui, pretor era um magistrado na antiga Roma, encarregado da administração da justiça e algumas vezes do governo de uma província. O primeiro pretor foi eleito em 356 a.C. e equivalia modernadamente a um juiz de primeira instância. Havia o pretor urbano, encarregado da cidade de Roma, e o pretor peregrino, encarregado da zona rural. Tá. Ok. Então agora vamos ver aqui. Autoridades, magistrados. Vocês vejam que sempre eles estão juntos. Política, religião, né? Vamos ver. Juiz, togado. Tá. Ok. Autoridade, vamos ver. Superioridade. As autoridades, tá. Então aqui tá ligado à política. A política, certo? Primeiro eles mandaram bater nele, né? Isso aí foram os políticos, ok. Tá. Então vamos lá. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, ou seja, as autoridades, ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Iarro. Os outros presos os ouviam. Paulo e Silas estavam orando, mas eles estavam orando no espírito e cantando hinos a Iarro. O que os presos ouviram foram os hinos que eles estavam cantando a Iarro, não foram as orações. Porque a oração no secreto, no entendimento, tá certo, amados? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, então, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Shaul e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" O que deve fazer para ser salvo? Paulo diz assim: "Amados, ide num templo físico, vá lá na frente e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí você ouve um líder religioso e você dá dízimos e oferta, e você se batiza no tanque físico, e você toma ceia, e você sobe no monte, e você jejuma, e você
limpa a igreja e você leva pessoas para a igreja e aí você vai ser salvo. É isso que está escrito aqui? Olha o que Paulo disse. Eles responderam, Paulo e Silas responderam o quê? Creia no Senhor Yahushua e serão salvos você e os de sua casa. Vejam bem. E pregaram a palavra de Yahweh a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram lavados. Esse lavados aqui não foi lavado no tempo físico, não foram batizados no tempo físico, mas foram lavados no entendimento. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Yahweh. Quando amanheceu, os magistrados, ou seja, as autoridades, mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo, a Shaul: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos assaltaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Shaul e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Bem feito. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de sair da prisão, Shaul e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Tá certo? Então vamos ver aqui o que o Samuel Procópio, vai dizer aqui sobre isso. Vamos lá. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre duas coisas. Uma nos é imposta e outra parte de nós. Eu vou explicar isso mais claramente para que todos entendam em duas palavras. Eu quero falar essa noite sobre condições e decisões. Condições e decisões. Porque na Então, amados, eu vou parar essa parte para a gente continuar de novo, tá certo? Deixa eu botar assim, que a gente continua no próximo vídeo, tá certo? Então é isso, amados. Amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, acione o sininho, sejam muito bem-vindos, tá? Que a Rússia carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.